day of rejoicing that will be, oh, and we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. Aí, And in that, then, he became man himself in order to redeem back man that fell. That's the reason that Jesus was Emmanuel. e nisso, então, ele se tornou homem, ele próprio, para redimir o homem que caiu. Essa é a razão porque Jesus foi Emanuel. If God sent another person besides himself, then that wouldn't be just. God had to come himself and take place. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo. Deus teve de vir ele próprio e tomar o lugar. And God could not come down in spirit and take place. He had to be made flesh in the flesh of his own creative Son. E Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Ele teve de se fazer carne, na carne de seu próprio Filho Criador. And he showed here in the beginning that his perfect will was to create man out of the dust of the earth. E ele mostrou aqui no princípio que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. But you see, he permitted sex to be brought in. He never did intend children to be born by sex, but it was permitted, which soon will fade away. Mas veja você, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Now we find out that Moab was illegitimate to begin with because it was Lot's son by his own daughter. Agora, nós verificamos que Moabe era um ilegítimo para começar, porque era filho de Ló com sua própria filha. Now notice, as a natural church, Moab represents the natural church, Moab does, and Israel, the spiritual church. Agora note, como a igreja natural, Moabe representa a igreja natural, Moabe representa, e Israel, a igreja espiritual. Now, Israel, the bride, represents the called out. The church itself, the word church means called out one. Come out, those who have come out. Agora, Israel, a noiva, representa os chamados para fora. A igreja, ela própria, a palavra igreja, significa o chamado para fora, sair, aqueles que saíram. Come out of her, my people. Be ye separated, saith the Lord, and I will receive you unto myself. Touch not their unclean things. Sai dela, povo meu. Sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo. Não toqueis suas coisas imundas. The church of God is called out of the world, out of the chaos of the world. You're no more of the world. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo, para fora do caos do mundo. Você não é mais do mundo. As I was trying to say the other night to you, it's when you know that you have the earnest of your eternal redemption right now in you by the baptism of the Holy Spirit, it's already quickened you. You are now risen with Him. And we're sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Como eu estava tentando dizer a outra noite para vocês, é quando você sabe que tem o penhor de sua eterna redenção agora mesmo em você, pelo batismo do Espírito Santo. Isto já vivificou você. Você está agora ressuscitado com Ele e estamos assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. See, you're no more of the world. If you love the world and your affections are still on the things of the world, then the love of God's not even in you. See? Veja, você não é mais do mundo. Se você ama o mundo e suas afeições ainda estão nas coisas do mundo, então o amor de Deus nem mesmo está em você. Está vendo? We are free from the world. There's no more desire. Nós somos livres do mundo. Não há mais desejo. In the Hebrews, I believe the 10th chapter said, there was a continually remembrance of sin. Each year those beast body was offered. Em Hebreus, eu creio, no capítulo 10, diz: havia uma contínua recordação do pecado. Cada ano, aqueles corpos de animais eram oferecidos. But in this case, the worshiper, once purged, has no more conscience of sin.
No more desire to sin. The whole thing is gone from you because you have been quickened into a new life. Mas neste caso, o ministrante, uma vez purificado, não tem mais consciência de pecado, não mais desejo de pecar. A coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida. And then the church natural is just a bunch of people in denominations that join. It's no more, I don't even no more call it church. I don't like to refer to it. E então, a igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Não é mais, eu nem mesmo chamo mais de igreja, eu não gosto de me referir a isso. I like to refer to it as a lodge. Methodist lodge, Baptist lodge, Pentecostal lodge. But the church is a born again that's in Christ Jesus, that's new creatures. And so we still see that God keeps His word. Eu gosto de me referir a isso como uma casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação pentecostal, mas a igreja são os nascidos de novo que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas. E assim nós ainda vemos isso, que Deus cumpre sua palavra. Now, Moab looked down upon the field and seen God moving amongst this people who was not even an organized nation. They were just floating around from place to place. Agora Moabe olhou para baixo, para os campos, e viu Deus movendo-se no meio deste povo que nem mesmo era uma nação organizada. Eles estavam somente vagueando por aí, de lugar para lugar. But the strange thing that they come upon these nations and they took them. Everything was in their road, they took them. Mas a coisa estranha é que eles atacavam estas nações e as conquistavam. Tudo que estava em seu caminho, eles conquistaram. Now, they found out, Moab, looking upon it, Balak, he looked down upon the nation of Israel, and he said the people cover the whole face of the earth. He said, and they lick up the nations just like an ox licking up grass. Agora eles descobriram Moabe contemplando isto. Balaque, ele olhou para baixo, para a nação de Israel, e ele disse, o povo cobre toda a face da terra, ele disse, e eles lambem as nações simplesmente como um boi lambendo a erva do campo. And they found out one of the great keynotes was that how they got this great revelation, there was a prophet among them. They had a prophet. Now, someone that led them. E eles descobriram, uma das grandes notas chaves era como eles receberam esta grande revelação. Havia um profeta entre eles. Eles tinham um profeta, ora, alguém que os conduzia. It wasn't a man-made system like he was used to, his delegations with him and so forth, but it was, and his dignitaries, but they had a leader, a divine call leader. Não era um sistema feito pelo homem, como ele estava acostumado, suas delegações com ele e assim por diante, mas isto e seus dignitários. Porém, eles tinham um líder divinamente chamado. And oh, what a sad day it was when the church world left off the divine leadership of the Holy Ghost and adopted a bishop or anything else to take its place. It was a sad day. E oh, que triste dia foi quando o mundo da igreja deixou a divina liderança do Espírito Santo e adotou um bispo ou alguma outra coisa para tomar o seu lugar. Foi um triste dia. The Holy Spirit is to be the leader of the church. He is sent to confirm the words of Jesus Christ, to make the church live as it did live at the beginning. O Espírito Santo é para ser o líder da igreja. Ele é enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo, para fazer a igreja viver como ela viveu no princípio. Not long ago, a very famous school here in this city, seminary, and they have one in Phoenix. Agora, há muito tempo, uma escola muito famosa aqui nesta cidade, um seminário, e eles têm um em Phoenix. And one of the men, or a couple of the students, came down to me and said, we like you, Brother Branham. We don't have nothing against you at all, but we just like to straighten you out.
E um dos homens, ou alguns dos estudantes, vieram a mim e disseram: nós gostamos do senhor irmão Branham, nós não temos nada contra o senhor, de modo nenhum, mas nós apenas gostaríamos de endireitá-lo. I said, well, I sure want to be straightened out. So I said, if I'm wrong, I certainly don't want to be wrong. I talk to too many people. E eu disse: bem, sem dúvida que eu quero ser endireitado. Desse modo e assim eu disse: se estou errado, eu, sem dúvida, não quero estar errado. Eu falo a muitas pessoas. And he said, well, here's your trouble. Said you are trying to introduce or to make live again an apostolic religion, when the apostolic religion ceased with the apostles. E ele disse: bem, aqui está o seu problema. Disse: o senhor está tentando introduzir ou fazer viver novamente uma religião apostólica, ao passo que a religião apostólica cessou com os apóstolos. And I said, yes, sir. I said, well, now, if he said, I wouldn't debate it with you. I said, I wouldn't either. We're not supposed to do that. We're brethren. E eu disse: sim, senhor. Eu disse: bem, agora se... Ele disse: agora, eu não discutiria com o irmão acerca disto. Eu disse: nem eu. Nós não devemos fazer isso. Nós somos irmãos. And he said, well, I would just like to help you. I said, I'm certainly willing to get help. E ele disse, somente gostaria de ajudá-lo. Eu disse: eu sem dúvida estou querendo receber ajuda. And he said, now you see, that's true. E ele disse: agora veja, isso é verdade. And I said, now, on talking, we mustn't use textbooks. I said, I won't use mine. I had none but this one. But I said, I won't use textbook, just the Bible, and we just use the Bible. He said, all right. E eu disse: agora, enquanto conversamos, não devemos usar manuais. Eu disse: eu não usarei o meu, e eu não tinha nenhum exceto este. Mas assim eu disse: eu não usarei manual, somente a Bíblia. E nós somente usaremos a Bíblia. Ele disse: muito bem. I said, now, we believe that the apostolic church began at the day of Pentecost. Do you agree with that? He said, yes, I do. Eu disse: agora nós cremos que a Igreja Apostólica começou no dia de Pentecostes. Você concorda com isso? Ele disse: sim, concordo. I said, now we realize that God gave the church power there for these apostolic movements. Eu disse: agora nós entendemos que Deus deu à Igreja poder ali para estes movimentos apostólicos. He said, yes, that was the framework of the church. Now the church is already set in order, and we got all of our pastors and our great organizations and things. We don't need those things anymore to draw people. Ele disse: sim, essa foi a estrutura da igreja. Agora a igreja já está posta em ordem e nós temos todos os nossos pastores e nossas grandes organizações e coisas assim. Nós não necessitamos mais dessas coisas para atrair o povo. I said, now where does the Bible say that? I said, you tell me where the Bible says that at. Eu disse: agora, onde a Bíblia diz isso? Eu disse: diga-me onde a Bíblia diz isso, está vendo? And he said, well, it doesn't exactly say that in that way. I said, well, then I can't receive it unless it says it just in that way. I said, that's the way it has to be. E ele disse: bem, não diz exatamente isso dessa maneira? Eu disse: bem, então, eu não posso receber isto a não ser que diga exatamente dessa maneira. Veja, está vendo? Eu disse: essa é a maneira como tem de ser. I said, do you believe that God's still calling people? He said, yes, sir. Eu disse: você crê que Deus ainda está chamando pessoas? Ele disse: sim, senhor. I said, now you will believe that the Bible is correct. Every answer, yeah. Eu disse: agora, crê você que a Bíblia está correta? Cada resposta? Sim. I said, now the spokesman at the day of Pentecost was Peter, who had the keys to the kingdom. That's right. Eu disse: agora, o porta-voz no dia de Pentecostes foi Pedro, o qual tinha as chaves do reino. Isso mesmo. Now I said, now, whatever his decision was, Jesus said, what you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven. He said, I'll believe that. E eu disse: e agora, qualquer que tenha sido a sua decisão, Jesus disse: o que ligares na terra, eu ligarei nos céus. O que desligares na terra, eu desligarei nos céus. Ele disse: eu creio nisso. I said, now, in Acts, the 2nd chapter, the 38th verse,
Peter said to those people who were marveling, these people speaking in unknown tongues, Eu disse agora em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro disse àquelas pessoas que estavam se maravilhando, essas pessoas falando em línguas desconhecidas. and they asked him what they could do to be saved. And he said, repent, everyone of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost. E elas lhes perguntaram o que poderiam fazer para ser salvas. E ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado, recebereis o dom do Espírito Santo. For the promise is unto you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Now, if God's still calling, that same promise is for them. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, se Deus ainda está chamando, essa mesma promessa é para eles. Well, he come over here and was with one of Billy Graham's groups up here praying for a meeting. And a group of them was sitting up here in California somewhere a few weeks ago in real deep, sincere prayer, consecrated to God, fasting, and the Holy Ghost fell on the whole bunch and began to speak in other tongues. And Bem, ele veio até aqui e esteve com um dos grupos de Billy Graham, aqui orando em favor de uma reunião, e um grupo deles encontrava-se aqui em algum lugar na Califórnia há algumas semanas, em oração profundamente sincera, consagrados a Deus, jejuando, e o Espírito Santo caiu sobre o grupo inteiro e começaram a falar em outras línguas. Sim. now he is a member of the Friendly Church, the Assemblies of God, in Tucson, Arizona. Agora ele é membro da Igreja do Mútuo Socorro, as Assembleias de Deus de Tucson, Arizona. He said, oh, Brother Branham, I go up there and feel so good. So I just raised back my hands and said, the glory of God, I just sang. And said, I never could do that in a New Testament Baptist church. I said, I see you can, but you're out. Ele disse, oh, irmão Branham, eu vou até lá e me sinto tão bem. Disse, simplesmente ergo as mãos para trás e disse, a glória de Deus. Eu simplesmente canto. E disse, eu nunca poderia fazer isso em uma igreja batista do Novo Testamento. Eu disse, eu vejo que não pode, é por isso que você está fora. Sim. So there you are. See, God keeps His word. What He says, He'll do it. God has to keep His word. Assim, aí está. Veja, Deus cumpre a sua palavra. O que Ele diz, Ele fará. Deus tem de cumprir a sua palavra. Now, we find out here that this carnal impersonation that Moab had, he saw this prophet among Israel that was able to bless, curse, lead, and so forth. So he tries to match it by politics. Agora nós verificamos aqui que esta personificação carnal que Moabe tinha, ele viu este profeta no meio de Israel, que estava apto a abençoar, a amaldiçoar, conduzir e assim por diante, de modo que ele tenta se equiparar a isto por meio de política. Now that's just what's taking place in the churches today. They have tried to match it with some kind of a system. You can't do it. Agora isso é exatamente o que aconteceu nas igrejas hoje. Elas tentaram se equiparar a isto com algum tipo de sistema. Não se pode fazer isto. The Holy Spirit must be alive in the church always, leading the church for the age that it's living in to confirm the word that's promised for that age. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, sempre conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. God spoke the word from the beginning, and so much for this age, and so much for that age, and certain for that age, and it always happens just that way. Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para esta era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Isto sempre acontece exatamente dessa maneira. And seeing the Holy Spirit must be alive in the church to make this church live its day. E veja, o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. It must be here today to confirm this latter-day ministry, latter-day signs, latter-day pour-out of the Holy Ghost. It's just got to be here to do that. Ele tem de estar aqui hoje para confirmar este ministério do último dia,
sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isso. And you cannot get it through the working of systems. God has the system. He is the one who's given us the Holy Spirit. E não se pode obter isto através da operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Now, we notice here that Moses had a king, and that king was God that anointed him. And Balaam also was under a king, Balak. Agora nós notamos aqui que Moisés tinha um rei, e esse rei era Deus que o ungia. E Balaão também estava sob um rei, Balaque. And it was more like a political setup. See, Balaam, a prophet of God, he went to Balak for his information. Moses went to God for information. There was a difference. E era mais como um arranjo político. Veja, Balaque. Balaão, um profeta de Deus, ele ia a Balaque para obter sua informação. Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí estava a diferença. Yet both of them were prophets, because they were both called of God, both met God, both talked to God, and both Spirit-filled. I'm coming home. Ainda assim, ambos eram profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontravam com Deus, ambos conversavam com Deus, e ambos cheios do Espírito. Agora estou chegando onde quero. Veja. Now, they were both Spirit-filled men. Now, that is true. The Bible said that God met with Balaam and talked with him. See? Agora ambos eram homens cheios do Espírito. Agora, isso é verdade. A Bíblia diz isso. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele. Está vendo? So, we notice each one of these prophets, both of them being prophets, men of God, they catered to their headship. Moses catered to God, and Balaam here catered to Balak. Assim notamos que cada um destes profetas, ambos sendo profetas, homens de Deus, eles procuraram agradar sua chefia. Moisés procurou agradar Deus, e Balaão aqui procurou agradar Balaque. Notice here, and typing the spiritual and the natural, how perfect it was. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi. Moses, sent by God in the line of duty, is met and challenged by another man of God. Could you imagine such? Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia você imaginar tal coisa? But look what a setup they had up there. It was an organized nation. Mas veja que arranjo eles tinham lá em cima. Era uma nação organizada. And Moses was leading the children of Israel just as God would tell them where to go, led by a pillar of fire and a supernatural being that was leading the way. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir, conduzidos por uma coluna de fogo e um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. And Moses was getting his information through the Logos, of course, that went out of God, that pillar of fire, which was the angel of the covenant, which was Christ, the anointed one. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, naturalmente, que saiu de Deus, essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo, o ungido. And he was getting his message there and giving it to the children of Israel on the road to a promised land. E ele estava obtendo sua mensagem através dali e dando-a aos filhos de Israel, a caminho de uma terra prometida. But this man was all settled down, and he had his kingdom, he had his churches, he had everything right there in order. Mas este homem estava todo estabelecido e ele tinha seu reino, ele tinha suas igrejas, ele tinha tudo ali mesmo em ordem. So he sends over to get this man to come over and to curse this people. Assim ele enviou mensageiros para buscar este homem, para vir e amaldiçoar este povo. And notice, could you imagine that one prophet, one man of God, seeing the works of God with another man and try to challenge that works of God, when he ought to know better? E note,
Poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus quando ele devia ter sabido que não era para fazer isso? Now, Balaam, first, when Balak sent to him and told him, come over and curse this people. Agora Balaão, primeiro, quando Balaque lhe enviou mensageiros, ele disse, vem e amaldiçoa este povo. Now, Balaam done the thing that was right. He sought God. He sought God first. Now, that's what he ought to have done. Agora Balaque fez a mesma coisa, ou Balaão, melhor dizendo, fez o certo. Ele buscou a Deus primeiro. Agora isso é o que ele devia ter feito. And then God give him his perfect, clean-cut answer. Don't go with him. Leave him alone. Don't you curse those people. They are blessed. E então Deus lhe dá a sua perfeita, clara resposta. Não vás com ele. Deixa-os em paz. Não amaldiçoes essas pessoas, elas são benditas. Now that ought to be enough. When God says anything, He cannot change that. Agora, isso devia ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não pode mudar isso. Notice, His perfect will was, don't you go. Don't attack that people, they're my people. That was His perfect will. Note, sua vontade perfeita foi, não vás, não ataques esse povo, eles são o meu povo. Essa era sua vontade perfeita. But Balaam didn't like those people to begin with. See, there you are. Mas Balaão não gostava dessas pessoas, para começar. Veja, aí está. How many Balaams do we have today? Same thing. They know better. Quantos Balaãos nós temos hoje? A mesma coisa, mesma coisa. Eles sabem que não devem ser assim. They had them in the days of our Lord Jesus. Nicodemus come and said, Rabbi, we know you are a man sent from God or a teacher sent from God. No man could do the things that you do unless God was with him. Eles os tinham nos dias de nosso Senhor Jesus. Nicodemos veio e disse, Rabi, bem sabemos que és homem enviado da parte de Deus, ou um mestre enviado da parte de Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Veja, eles olharam, ali estava Balaão novamente, veja. Now, Balaam didn't like the people. Notice his headquarters, after they'd sent some fine man over there to tell him, now there's some people coming up down here, and I understand that you're a prophet, you're a great man, so you come up here and curse this people. Agora Balaão não gostava do povo. Note seu quartel-general. Depois que tinham enviado alguns homens distintos até ali para lhe dizer, agora há certas pessoas se aproximando daqui. Estou informado de que tu és profeta, tu és um grande homem, portanto vem aqui e amaldiçoa este povo. Balaam said, now you wait a minute, I'll go in and pray and stay all night. Maybe the Lord will meet me and he'll tell me. Balaão disse, agora espera um minuto. Até que eu entre e ore e permaneça a noite inteira, talvez o Senhor se encontre comigo e me diga. All right, the next morning, the Lord met with him and said, don't go. Don't curse those people, they're blessed. Muito bem. Na manhã seguinte, o Senhor se encontrou com ele e disse, não vás, não amaldiçoes essas pessoas, elas são abençoadas. All right, Balaam went out and said, well, I can't go because the Lord told me not to go. Muito bem. Balaão saiu e disse, bem, eu não posso ir porque o Senhor me disse para não ir. Now, notice, when they went back and took the headquarters for him to go down there and stop this meeting they had. Agora note quando voltaram e levaram o quartel-general para ele ir até lá e parar esta reunião que tinham. Well, then, come to find out, the headquarters sent a better set of people, higher dignitaries, maybe a bishop, somebody else, or it might be a state presbyter or somebody, sent down there, tell him to go down and stop that anyhow. See? Veja você, bem, então, vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignitários mais ilustres, talvez um bispo, algum outro, ou pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir e parar isso de qualquer maneira. Está vendo? Notice,
his better influential group, better gifts, more money, said, I can exalt you to a better position. Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse, eu posso exaltá-lo a uma melhor posição. I might make you, instead of just being an ordinary man, I can make you a little higher man. I have the right to do that because I'm king here in this great movement. And I can do something better for you if you'll just do it. Eu poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, eu posso torná-lo um pouco mais ilustre agora. Eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque sou rei aqui neste grande movimento. E eu posso fazer alguma coisa melhor por você se você apenas fizer isto. Notice, the new offer blinded him. He ought to have known what God said God will do, but it blinded him. Note, a nova oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará, mas ela o cegou. And as a prophet of God, he should have not been influenced by such a group. He should have got out of that group to begin with. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. And if I'm talking to some man of God here, when they try to tell you at the headquarters that the days of miracles is past and this what we're doing here and the Lord Jesus is blessing us and that's a bunch of fanaticism, work up and emotion, there's no such a thing as divine healing, get out of that group right there. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando eles tentam lhe dizer no quartel-general que os dias dos milagres passaram, é isto que estamos fazendo aqui e o Senhor Jesus está nos abençoando. E isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção. Não há tal coisa como cura divina? Saia desse grupo na hora. Get out of it because it's the Word of God being made manifest. Saia dele porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. They say there's no such a thing as apostolic days, there's no baptism of the Holy Ghost, that speaking in tongues is nothing to it. But brother, don't you listen to that. Eles dizem, não há tal coisa como dias apostólicos, não há batismo do Espírito Santo. Esse, falar em línguas, não há nada de especial nisso. Oh, mas irmão, não dê ouvidos a isso. There's a many one like Balaam today sitting back in their office reading these books of the Bible and know that it's the truth, but yet just because of position's sake, they won't take their stand. Just exactly right. Há muitos como Balaão hoje sentados em seus escritórios lendo estes livros da Bíblia e sabem que isto é a verdade, mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição. É exatamente isso. Notice, God, he knew he shouldn't have been in this group, or Balaam should have known it. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado nesse grupo, ou Balaão devia ter sabido disto. To get out of the will of God, them fellows will talk you right out of the will of God. When you find the will of God, don't let nobody talk you out of it. Eles saem da vontade de Deus. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. I know the good people come to the meetings, get healed, and go back, and they'd say, oh, well, there's nothing to that, you're just worked up, there's nothing to it, and the people go to doubting. Sei de boas pessoas que vêm às reuniões, são curadas e voltam, e diziam-lhes, oh, bem, não há nada de especial nisso, você está apenas emocionado, não há nada de especial nisto. E as pessoas se põem a duvidar. I've seen people come and receive Christ in their heart, go back, maybe speak in tongues, and go back to the church and say, why, you're a disgrace to Christianity, and so forth. And oh my, don't do that, see? Get out of that group, stay away from it. Eu tenho visto pessoas virem e receberem Cristo no coração, voltarem, talvez falarem em línguas e voltarem. E a igreja diz, ora, você é uma vergonha para o cristianismo, e assim por diante. E, oh, que coisa, não faça isso. Veja, saia desse grupo, fique longe dele. Notice, Balaam used a phony texture for his conscience sake, see? He said, "Preventure, you stay another night, and maybe I'll ask God." You see, maybe he might have changed his mind, but God don't change his mind. Note, Balaão usou um texto enganoso aqui em benefício de sua consciência. Veja, ele disse, porventura,
Fiquem mais uma noite e talvez eu peça a Deus. Veja, talvez ele tenha mudado seu parecer, mas Deus não muda seu parecer. When God gave us the declaration of the baptism of the Holy Ghost on the day of Pentecost, that's the way He has to keep it. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa é a maneira como ele a tem de manter. He did all through the Bible age, and He will any other time that man will come upon them bases that He offered there. Ele manteve ao longo de toda a era da Bíblia, e ele manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que ele ofereceu. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified Him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping